Fala, meu amigo. Estou ao vivo novamente. Só esperando aí o professor Zé Silva, que ele está com problema de conexão, mas como sempre eu digo, como sempre eu digo, a internet é coisa de Deus. Sei lá, sei não. Pronto, já tá vendo, né? Vou mandar agora. Aperta aqui, Zé Silva, É. mas está sem nenhuma coisa aqui, é só apertar. Tá indo dele. Alô? Você já tá dentro da live? Aqui o seu nome não tá aparecendo, entendeu? O nome está aparecendo. Um minuto só. Manda ele desligar que apareceu o bonequinho aqui, Maurílio. Que eu vou apertar para ver se ele entra. Apertei. Aperta aqui ou no bonequinho? É aqui, né? Zé Silva. Vai. Vamos lá. Zé tá parecendo uma loura aqui, mas você não é louro não, mas tudo bem. Vamos entrando, minha gente, muito obrigado. Aguardando o professor Zé Silva, 1958. Tá chegando. Pensamento positivo, eis a condição. Zé Silva. É alguma coisa que eu tenho que apertar lá. Aqui diz aguardando. Zé Silva. Já mandamos o convite, é só aceitar. Só vai atuar para aceitar. Aproveite esse tempo para lembrá-los da nossa videoaula online sábado. O horário previsto é para as 9h09, mas a gente não sabe como essa internet acontece. Mas já está tudo pronto para entrarmos na aula online, totalmente grátis para todos. Só estou esperando aqui. E na segunda-feira, dicas de popó.
Vamos nessa, vamos trabalhar para o povo. O povo precisa de educação, de temas importantes. Nesse momento, eu não quero falar nesse momento, não, que já está enchendo o saco, mas tudo bem. Fico na minha. Tem um negócio aqui que apareceu, Maurílio. Eu aperto aqui não. Dessas duas bolinhas apareceu um. Ele vai entrar pelo na malhadeira. Eu sei que ele vai entrar, não sei por onde. Você entrando na minha live, você entra quando você quiser, contanto que você entra. Faz favor. Então, confirmando, sábado, aula online com o professor Raimundo Portela, ou seja, eu, às 9h09. Se não for 9h09, eu só espero um bocadinho, certo? Porque internet é ela que manda na gente. Minha amiga Ilza, um abraço, colega e amigo, irmão. Você, opa, não voltar, nem quiser que eu vá, vais que vou sozinho. Sandra Corim, minha amiga, vai fazer live comigo, com tudo, hein? Ilza. Ilza Sali. Isso, aperta. Apertei. Aguardando, Ilza. Vai fazer live comigo. Professor José Silva. Ai, meu Deus. Boa noite, meu querido. Meu querido amigo e irmão, é o seguinte. Essa internet... Concordo. Essa internet é uma porra. Como a gente luta capoeira, a gente gosta de enfrentar, não é isso, meu filho? Concordo. Isso, né? E nego pensa que tá brincando com qualquer um, parta para cima para ver. Mas Deus é grande. Professor José Silva, primeiro agradecer de coração o senhor ter cedido o seu tempo, que eu sei que é escasso, por causa de suas aulas, seus projetos, mas é um prazer imenso em o senhor ter cedido esse tempo para a gente. Muito obrigado de coração. E, professor José Silva, eu queria, antes de começar esse bate-papo, que o senhor falasse, fizesse um pequeno histórico de sua vida, com a palavra o professor José Silva. Boa noite, Raimundo. Boa noite a todos. Um prazer imenso, incomensurável, né? Na verdade, eu vou colocar essa palavra. Estar diante de uma pessoa maravilhosa como você, né? Que, na verdade, me deu esse prazer desse bate-papo, dessa aula maravilhosa, que eu tenho certeza que irá brotar. Agora, eu fico um pouco triste, né? Porque a tecnologia, às vezes, propicia
né, formas inadequadas, como agora esse atraso. Mas não vou ser prolixo, não, eu vou ser mais conciso, rápido. A minha trajetória educacional foi maravilhosa, né? Eu estudei em uma escola pública chamada Carneiro Ribeiro, posteriormente eu estudei no Colégio Central da Bahia. Como eu morava ali na Saúde, eu tive contato com alguns amigos, e dentre eles um poeta, né, Douglas de Almeida. Como eu gostava de poesia, e aí, logicamente, que a influência para fazer letras propiciou também, né? Como eu gostava um pouco da língua francesa, né? Estudei no ginásio no Central, aí eu fiz letras vernáculas com francês. Estudei na Universidade Católica, entrei com 17 anos, em 1977, e fiz um fato importante dentro do contexto, digamos, acadêmico e político, ou seja, depois de 1964, os diretórios acadêmicos estavam fechados. Então, em 78, nós reabrimos o diretório acadêmico, e eu passei a ser, dessa geração nova, o primeiro presidente do DA de Letras da Universidade Católica, e ao lado fazia a junção do curso de secretariado. Andava muito próximo ali da saúde, então andava também com o pessoal de letras da UFBA, que hoje é o Ministério Público. Então as pessoas me chamavam Zé da Católica e Zé da UFBA, porque eu andava assistindo aula, na verdade, às vezes, né, como penetra, e aí fiz também amizade com os professores da UFBA, mas a minha linha mesmo foi a Universidade Católica de Salvador. E aí comecei, né, nessa questão de letras, comecei a lecionei em várias escolas, são 42 anos lecionando, né, já tem um tempinho dentro da educação. Aliás, você mesmo sabe que nós trabalhamos juntos no Colégio Drummond, né? Você está lembrado muito bem. Nosso amigo Pádua, não tenho como agradecer. Ele que iniciou na carreira. Isso. Agora eu vou lhe contar a novidade, já que você falou do Drummond, para a gente relembrar. Você dava aula em uma sala, e quem era a sua aluna era a Cíntia Sangalo. E próximo à sala dela, a minha aluna, que era Ivete Sangalo. Aí nós fomos, você da irmã e eu da outra irmã. Tá lembrado disso? No Colégio Drummond. Mas eu conheci a família Sangalo desde a época da federação, quando eles moravam. Eu conheci o pai, a mãe, todos os irmãos. Infelizmente, meu aluno Jesus, se lembra de Jesus? Foi meu também. Foi campeão de judô, faleceu. Isso. E uma família de músicos. Eu fui numa festa lá que todo mundo tocava. Isso. Inclusive, você sabe que eu toco um pouquinho de percussão, e a gente já fez muito samba junto. A gente já fez samba junto, rapaz. Exatamente. Zé, é o seguinte. Vale. No começo desse bate-papo, eu queria que você comentasse sobre Gregório de Matos Guerra. Meu Deus do céu. Foi e o que representou na literatura brasileira. Meu Deus do céu. Com vocês, o show. Não, que é isso, é só um pouquinho. Na verdade, Gregório de Matos Guerra, até o sobrenome dele é interessante, Guerra. Na verdade, foi o primeiro poeta da literatura brasileira que inicia no barroco brasileiro e quando inicia aqui na Bahia, que foi chamado de Boca do Inferno, Boca de Brasa, um notabilíssimo canalha. Morava no terreiro de Jesus. Como ele tinha a língua... porque ele morava no centro histórico. Salvador começou ali no centro histórico, né? O Pelourinho, né? O centro histórico, morava no terreiro de Jesus. A classe social, né? Habitava naquele espaço físico, e ele ficava ali da janela da sacada criticando a sociedade, porque nós estávamos no período colonial. Ele não deixava passar ninguém, os políticos, principalmente a questão da igreja. E a gente nunca vai esquecer que esse lado satírico dele, por chamado de Boca do Inferno, propiciou ele escrever uma poesia extremamente interessante, que o nome da poesia chamava-se Pica-Flor.
Aí você me pergunta por que pica-flor? Porque uma freira dizia que ele tinha um nariz delgado, parecendo uma beija-flor, porque a beija-flor ela paira no ar, né? A beija-flor, né? Ele aí tirou o verbo beijar e colocou o verbo picar. Ele dizia, se pica-flor me chamais, pica-flor aceito ser, mas resta agora saber se no nome que me dás, meteis na flor que guardais do passarinho melhor. Se me dás este favor só de mim o pica, então que vosso fica pica-flor. A gente vai sair dessa poesia da era colonial e vai mostrar uma música, evidentemente, da era moderna, que representa também a biografia de Gregório de Matos. Foi aqui nessa terra que há muito tempo nasceu um dos maiores poetas que o Brasil conheceu. Muita gente não sabe do seu grande valor. Das letras do Brasil, ele foi fundador. Já menino no colégio, ele arregaçava e os padres já Isso é rap. Vamos no rap. O rap. Muito inteligente, ele logo percebeu que o mundo estava cheio, era de fariseu. De fariseu era de fariseu. Advogado batuta, ele prosperava, além de toda a disputa, ainda satirizava. Mas sua sorte mudou com aquarela com o rei, no que submeter, pois estava dentro da lei. Gregório ficou zangado, veio para o Brasil, veio contrariado. Gregório de Matos era o poeta de guerra. Gregório de Matos era o poeta endiabrado da Bahia. Políticos agudos ele desencantava e os padres garanhões ridicularizava. Não gostava de bundão nem de bajulador. Escrevia para o povo humilde trabalhador. Trabalhador, humilde trabalhador, humilde trabalhador. Os homens poderosos nunca o perdoaram. Degradado para Angola, eles o mandaram. E agora terminou participando de uma revolução. De volta para o Brasil, ele foi mandado não para a Bahia, mas para o Recife triste e calado. Proibido de falar, proibido de escrever. Mas assim como é que pode um poeta viver? Gregório de Matos, o representante da literatura brasileira, que ele dizia uma coisa importante: baiano não nasce, baiano estreia. E você estreou, eu estreiei e nós estreamos, porque a literatura começa na Bahia. Graças a Deus. Agora, deixa eu lhe fazer uma pergunta, Zé. Essa liberdade que ele tinha naquele tempo, de ser contra a elite, porque ele foi um cara de família abastada. Isso. Você acha que o fato dele ser de família abastada, o pessoal deixou ele livre e não buliu com ele? Quer dizer, na verdade, buliu. Porque foi uma época que ele foi extraditado para Angola. Isso, para Angola. Tanto assim que ele lá participou de uma revolução, como eu acabei de falar. Os homens poderosos não perdoaram, degradado para Angola, e eles o mandaram, e lá ele terminou participando de uma revolução. Quando você me faz essa pergunta, notoriamente eu posso lhe dar essa resposta em decorrência disso. Quando ele volta para o Brasil, que ele pede para voltar para o Brasil, aí o rei, o poderoso, o dono desse período colonial, disseram o seguinte: você pode voltar, mas sob duas condições. Qual? A primeira, não escreva mais suas sátiras. E qual é a segunda? Você está proibido de pesar nas terras baianas. Por isso que ele morre triste e calado lá onde? Em Recife. Ou seja, ainda tem um lado interessante, como você falou, ele era de família abastada. Um dos fatos importantes é que a Bahia começa na Cidade Baixa, Salvador começa na Cidade Baixa. Para que fizéssemos a ligação à Cidade Alta, quem primeiro fez a ligação foram os padres. Por isso que você conhece uma rua chamada Rua Guindaste dos Padres, que era um guindaste feito de uma forma artesanal para fazer essa ligação. E, posteriormente, o pai de Gregório de Matos, que tinha poder aquisitivo e faz também esse investimento. E, posteriormente, um rapaz jovem que investe todo o seu capitalismo, engenheiro, que nós chamamos de quem? Lacerda, que foi justamente que fez a criação do elevador Lacerda. Porque a cidade começa na parte baixa de Salvador. Rapaz, veja bem, antes de pular para... Porque se a gente for falar de Gregório de Matos Guerra, o programa são mais de não sei quantos programas. Ah, Ave Maria, com certeza. Mas veja bem, como eu gosto sempre de ler, um pensamento dele que ficou nas minhas leituras, onde ele dizia: o honesto é pobre,
o ocioso triunfa e o incompetente manda. Ele é um cara fora do seu tempo. Com certeza. Passe isso para hoje e veja se não é verdade. Eu lhe Quem é dou que nota paga 10. conta em dia? Quem é que paga conta em dia? É o pobre. Isso. É o honesto. Isso. Correto? Correto. O preguiçoso triunfa. Porque, veja bem, a opinião minha, tem muita gente gostando de ficar em casa ganhando 600 conto. E gastando com cachaça. Cada um sabe o que faz. Verdade. Mas eu sou sincero, eu digo na cara mesmo. E quanta gente incompetente, principalmente em educação, Show. dizendo que conhece e fazendo merda. Nós, Verdade. como professores, Verdade. minha voz não cala. O MEC, para mim, é uma falácia. São pessoas que só têm título, mas não foram na sala de aula, não sabem olhar para o aluno, saber o que o aluno precisa. Existem famílias ausentes em que o professor tem que fazer o papel de professor, psicólogo, pai, mãe e por aí vai. Não sei se você concorda, mas é minha opinião. Certo? Concordo. Eu acho que é por aí. E para fechar, o cidadão, boca do inferno. Rapaz, o cara é uma figura. Ele foi, quando ele voltou, porque ele estudou em Coimbra, né? Isso. Ele voltou como vigário geral e Isso. tesoureiro. Tesoureiro mor. Exatamente, está aqui. E simplesmente ele foi afastado porque disse que não ia usar batina. O cara é uma Isso. figura, velho. De verdade, isso ocorreu. Ocorreu, é fato. Mas vamos lá, porque quanto mais a gente falar, a gente vai trocando ideias e a gente vai pensando. Pelo tema que você escolheu, porque graças a Deus eu sei viver em democracia e o meu convidado não é engessado, ele escolhe o tema e fala o que ele acha. Eu posso concordar ou não, como também você pode concordar ou não com minhas opiniões. Vamos falar agora de Gonçalves Dias. Vamos. É com você. Não é comigo não, meu amigo. Eu ensino matemática, eu sou engenheiro. Agora o resto é com você. Vamos falar de Gonçalves Dias. Eu vou sair da era colonial, porque a era colonial é justamente o período que o Brasil era colônia, o primeiro momento que a gente pode chamar, não de estilo literário, mas estilo de época, que é o quinhentismo, porque os portugueses chegam aqui, então vão encontrar os índios, né? Então a gente vai ter uma informação, por isso que é chamada literatura de informação. A gente sai do quinhentismo e vai para o barroco, nós fomos nesse momento que o barroco é o período da dualidade. Sermões, o padre Antônio Vieira. Aí a gente foi para o arcadismo, a literatura baiana praticamente não existiu no período Arcade, porque se centralizou em Minas Gerais. E todo mundo sabe que no século XVIII aconteceram fatos interessantes. Primeiro, a independência dos Estados Unidos, a primeira Revolução Industrial e a Revolução Francesa. O que é que se buscava a Revolução Francesa? A independência, a liberdade de expressão. Isso propiciou, logicamente, mudanças políticas. E nós vamos ter no Brasil o chamado período de transição. Eu saio da era colonial e vou para a era nacional. Por que nacional? Nacionalismo, exaltação à pátria, exaltação à natureza. Ou seja, em 1808, a vida da família real propiciou um fato importante. Chega ao Brasil, não vai ficar em Salvador, porque Salvador foi a primeira capital do Brasil, posteriormente a segunda capital vai ser o Rio de Janeiro. Isso vai fazer com que essa estada da família de 1808 a 1821
que fez a família real? Como sabia que ia ficar aqui porque não ia retornar para Portugal, porque Napoleão dominou a parte alta e baixa da Europa, que nós chamamos de bloqueio continental, teria que ficar aqui. A abertura dos portos das nações amigas, esses subsídios, a imprensa, a Academia Cirúrgica e Militar, Colégio Dom Pedro, Jardim Botânico, Banco do Brasil, primeira faculdade, que nós vamos ter a faculdade de Direito no Rio de Janeiro, primeira faculdade de Medicina no Nordeste, Cerreiro de Jesus. Esse nacionalismo que nós chamamos de amor à pátria, ufanismo, luso, Portugal, fobia, não quero mais saber de Portugal. Em 1822, o Brasil torna-se independente de Portugal. Ora, se lá na literatura europeia nós vamos ter os seus cavaleiros medievais, os seus heróis, a sua natureza sendo exaltada, eu vou fazer a mesma coisa no Brasil. Aí eu passo para a Era Nacional, e Era Nacional a gente vai lembrar de nacionalismo e independência. Zé Silva, quando é que inicia o romantismo do Brasil? No Brasil a gente vai ter a poesia e vai ter o romance. Primeira poesia. A poesia inicia em 1836 com Suspiros Poéticos e Saudades, de Gonçalves de Magalhães. Mas vai ter um mestiço, um mulato, em 1843, com um poema chamado Canção do Exílio, que é o nosso homem do Maranhão chamado Gonçalves Dias. Um minuto para interromper. Gonçalves Dias, simplesmente, Isso. o pai era negro e a mãe índia. Veja que mistura legal. Isso. Certo? Segundo, ele se baseou muito na primeira fase do romantismo entre o binômio nacionalismo e individualidade. Ficou bem acentuado. Seria indianismo. Exatamente. E para encerrar a minha participação e você continuar, o poema do exílio, ou a canção do exílio, eu não sei. Rapaz, antigamente se usava muito em cursinho. Isso. Que é aquela canção, Minha Terra tem palmeiras onde canta o sabiá. Isso. Aí o professor de matemática fazia seno A, cosseno B, cosseno A. Ou seja, Isso. coisa que eu queria pontuar. Pode levar. Aí, mas olha bem, vamos dar uma questão simples. Na verdade, o pai era português e a mãe, os pais da mãe, no caso, o pai era negro e a mãe era índia. Dessa mistura, deu essa figura louvável chamada Gonçalves Dias. O fato interessante de Gonçalves Dias, que sofre do preconceito também, vou lhe provar, o preconceito racial em relação ao contexto da biografia dele. Gonçalves Dias, quando escreve Canção do Exílio, ele não estava no Brasil. Logicamente que a influência da literatura brasileira ainda existia a influência europeia. Tanto assim que nós vamos ter uma chamada segunda geração, que é chamada de Byroniana, em homenagem a Lord Byron, um poeta inglês pessimista, melancólico, tedioso. Você fala a segunda geração do romantismo, é isso? Isso. A terceira é chamada de social condoreira ou hugoana, em decorrência de homenagem ao grande escritor, poeta e romancista Victor Hugo, literatura francesa. Agora, a primeira é chamada de nacionalista ou indianista. Ou seja, quais as características dessa primeira geração? Exaltação da pátria, exaltação da natureza, sentimentalismo, egocentrismo. E o marcante dessa característica dessa primeira geração era o índio. Ou seja, o índio passa a ser herói nacional. Porque a partir do momento do romantismo, é que a gente vai exaltar o nosso personagem, e o nosso representante é quem? O índio. Porque no quinhentismo, o índio é informativo. Quando você chega no barroco, o índio é maltratado. Um dos grandes sermões do padre Antônio Vieira, sermão de Santo Antônio, ele faz uma crítica aos colonizadores que maltratam os índios. Quando você vai para o arcadismo, pela primeira vez o índio passa a ser valorizado com a obra chamada Caramuru. Diogo Álvares Correia, um português, que casa com a índia Catarina Paraguaçu, o primeiro casamento registrado em Salvador. Então você vai ter o índio sendo valorizado. Ora, como eu estou na era nacional, o índio agora passa a ser chamado de herói. Agora, o engraçado é que ele foi também, além de um consolidador da poesia romântica, ele foi o primeiro e o grande poeta indianista da literatura brasileira. Ou seja, quando ele escreve aquele poema que você acabou de falar, a Canção do Exílio, que ele diz: Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam não gorjeiam como lá,
Nosso céu tem mais estrelas, nossas vasas têm mais flores, nossas flores têm mais vidas, nossas vidas mais amores. Em cismar, sonhar, sonzinho, mais prazer enquanto lá, minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. Não permita, Deus, que eu morra, sem que eu volte para lá, sem que as vistas palmeiras onde canta o sabiá. Faltando 3 quilômetros para o navio Bolange, um navio francês, porque ele era tuberculoso, ia e voltava para a Europa, né? A medicina aqui ainda era caótica. E acontece que o navio Bolange houve um naufrágio, e como ele não sabia nadar, faltando 3 quilômetros ele morre. Parece que ele estava premeditando dentro do poema o seu retorno ao Brasil. Agora ele diz assim, não permita, não permita, Deus, que eu morra, sem que eu volte para lá, sem que as vistas palmeiras onde canta o sabiá. Teve grandes amores, foi um homem de grandes paixões, mas a grande paixão da vida dele foi uma moça chamada Ana Amélia. E ele teve um amor exacerbado por essa menina, mas ele não consegue realizar o relacionamento. Por que ele não consegue? Porque a família não deixou. Isso, porque a família não deixou. Porque ele era mestiço. Isso, mestiço. Quero saber o seguinte, veja bem, eu não sou professor de português, mas no que você falou aí, eu vou botar, quer dizer, eu não sei se eu vou deixar o pessoal, os profissionais de literatura indignados, mas eu falo de coração. A gente pode linkar Gonçalves Dias com Castro Alves? Podemos linkar, sim, em decorrência de... Eu vou mostrar características e sentimentos amorosos completamente diferentes. Por exemplo, Gonçalves Dias teve um amor exacerbado por Ana e não foi realizado. Como você observa, Castro Alves é da 3ª geração, ele já faz parte do final do romantismo. 3ª geração do romantismo. Isso. Então, o que é que acontece? Castro Alves, com 17 anos, vai ter um relacionamento amoroso com uma mulher, Eugênia Câmara, 27 anos, 10 anos mais velha do que ele. Ora, o sentimento de Castro Alves, o relacionamento de Castro Alves, eu digo que foi mais real, mais erótico, porque ele conviveu com ela 5 anos. 5 anos não são 5 dias. Então, a aproximação carnal é muito interessante. Tem um pedaço de um poema chamado Boa Noite, de Castro Alves, que ele diz assim: boa noite, Maria, eu vou-me embora. A lua na janela bate em cheio. É tarde, não me apertes contra teu seio. Boa noite, e tu dizes boa noite, mas não me diga por entre beijo, mas não me diga abrindo o peito, mar de amor onde vagam os meus desejos. Observe que esse lado de Castro Alves é um lado extremamente erótico, sensual. Quando você faz assim, faça um link entre Gonçalves Dias e Castro Alves. Gonçalves Dias foi o maior poeta indianista. Gonçalves Dias tinha por obrigação exaltar o representante do povo brasileiro, que era o índio. Já o nosso representante Castro Alves, ele não fala de exaltação do seu herói, que é o negro. Ele fala da veracidade do negro, do sofrimento do negro. Então, são poetas, são do mesmo período que é a poesia, mas de gerações diferentes. O lado amoroso é completamente diferente. E quando ele descreve o seu personagem, é completamente diferente. Olha o poema de Castro Alves, Navio Negreiro. Era um sonho dantesco, tombadilho, que das luzernas a vermelho brilho, em sangue a se banhar. Tire do ferro estalar do açoito, legiões de homens negros correndo a dançar. Negras mulheres suspendendo as tetas, magas crianças cujas bocas pretas regam o sangue das mães, outras moças nuas, espantadas, no turbilhão de espectros arrastadas, crianças mágoas e vãs. E ri-se a orquestra, irônica, estridente, e da ronda fantástica a serpente faz 12 espirais. Se o velho arqueja, se no chão resvala, ouve-se gritos e o chicote estala, e vão mais e mais, presos nos elos de uma só cadeia. A multidão faminta cambaleia, cantando, geme e ri. Um de raiva delira, outro que de martírio embrutece, cantando, dançando ali. No entanto, o capitão que faz a manobra, e após fitando o céu que se desdobra, diz, dentre os densos nevoeiros: vibrai de chicote, marinheiros, e fazei-os mais dançar. E ri-se a orquestra irônica e estridente.
E da ronda fantástica serpente faz todas espirais. Qual o som dantesco? Gritos, ais, preces, maldições. E ri-se Satanás. Senhor, Senhor Deus dos desgraçados, dizei-me, Senhor Deus, tanta loucura perante o céu. Ó mar, porque não apaga das tuas vagas este borrão? Astros, noites, tempestades, roladas imensidades, barril dos mares, tufão. Castro Alves. Eu só tenho que aplaudir. Agora, para a gente encerrar, quer dizer, porque fica difícil falar desses caras, não sei quantos programas são. Mas o pessoal precisa saber, e aí eu estou falando com os nossos alunos de pré-vestibular, que Castro Alves foi reprovado 2 vezes da Faculdade de Direito de Recife. Verdade. Eu não lhe digo 2, não, eu lhe digo 4. O que eu pesquisei são 2, agora virou 4. Tudo bem. Eu sei que ele foi aprovado. Então você, meu aluno, o esquema é o seguinte: ser reprovado não é desistir, é persistir. Isso. Não é isso, meu filho? Concordo plenamente. É o seguinte, o tempo vai passando, mas a gente vai... Aí eu vou ter que levar de uma maneira rápida, mas não superficial. Eu não poderia deixar de perguntar a você sobre Machado de Assis. Com você, a palavra. Como a gente está falando da pele, Machado de Assis, o pai dele era pintor de parede, mulato. A mãe, portuguesa, lavadeira, nasceu em Açores e vem para o Brasil. Posteriormente, falece. Isso. E ele vai ficar com a sua madrasta, que, na verdade, lhe dá as suas primeiras letras, né? Educação, uma base, porque ele era autodidata, né? O nosso Machado de Assis, primeiro presidente da Academia Brasileira de Letras. Na verdade, é apenas para contribuir, não sei se vou contribuir, ele estudou em escola pública, rapidamente saiu e foi autodidata. Isso, correto? E chegou à Academia Brasileira de Letras. Isso. E para conseguir escrever o que ele queria, ele teve que usar pseudônimos. Isso. Concorda comigo? Concordo. 2 que eu me lembro é Doutor Semana e Sileno. Mas eu tenho um exemplo importante sobre o pseudônimo. A primeira mulher que escreveu um livro sobre o negro chamava-se Maria Firmina dos Reis. Escreveu Úrsula. Ela era maranhense e assinava o livro com o pseudônimo Uma Maranhense. Concorda comigo? Concordo. Então, o pseudônimo faz com que as pessoas não fiquem, não sejam perseguidas. Mais ou menos por aí, Zé? Pseudônimos, na verdade, são nomes falsos. A gente pode ver isso, nomes falsos. Pseudo. Nós vamos ter na literatura, isso é muito constante. Por exemplo, na época do arcadismo, existia um movimento político, né, que era a busca da independência do Brasil. A gente tentou, basicamente, em Minas Gerais, fizemos a Inconfidência Mineira, mas não logrou êxito, né? E você vai ter, por exemplo, Tomás Antônio Gonzaga,
Ele foi um grande poeta ácade e tinha 2 pseudônimos, como poeta lírico, sentimento, paixão, que era chamado de Disseu. Então, assim que ele escreveu a obra Marília de Disseu. E como poeta satírico, crítico, porque inclusive ele era juiz, não podia evidentemente colocar o seu nome, porque poderia ir para a forca, porque naquele tempo o período era colonial. Ele vai ser chamado de Critilo. Inclusive ele escreve umas cartas chilenas para o seu amigo chamado Doroteu. Ou seja, é a substituição para justamente enganá-lo, ludibriar na época. Isso é uma forma. Agora, quando você fala sobre a questão da mulher, é importante que não esqueçamos que a Academia Brasileira de Letras é de 1897. É o auge na segunda metade do século XIX, quando você vai ter o primeiro presidente, Machado de Assis. Neste período, você vai ter o único representante realista, que é Machado de Assis, mas você vai para o naturalismo. Naturalismo, que é o mesmo momento, né, no mesmo período. Aí você vai ter Aloysio de Azevedo, Adolfo Caminha, Júlio Ribeiro, Raul Pompeia. Esses grandes escritores foram sócios fundadores da Academia Brasileira de Letras. Quando você sai do naturalismo e vai para o parnasianismo, que é o mesmo período, você tem Olavo Bilac, Raimundo Corrêa e Alberto de Oliveira. Esses três também foram sócios fundadores da Academia Brasileira de Letras. Por que você está falando isso? Porque nesse período nós tivemos uma poetisa parnasiana chamada Francisca Júlia, que ela não fez parte da Academia Brasileira de Letras, porque o próprio Olavo Bilac fez uma sátira, digamos assim, que disseram o seguinte, que o lugar de mulher era na cozinha, que o papel da mulher não era na literatura. Imagine. A primeira mulher a entrar na Academia Brasileira de Letras vai ser em 1977, que foi a nossa Raquel de Queiroz. E é um fato inesquecido na minha vida, porque eu entrei no curso de letras em 1977. Clarice Lispector falece nesse ano e Raquel de Queiroz vai romper com esse bloqueio. Então, a participação da mulher teria que ser assim de uma forma escondida, porque notoriamente ela era e sempre fora reprovada na literatura, ou seja, que eu falo da elite, que era a Academia Brasileira de Letras. Zé, me desculpe, mas eu já comentei sobre isso e para a semana volta esse tema. É uma falta de vergonha, esse machismo, essa idiotice. Concordo. Todos nós somos iguais, não é a cor da pele, nem o sexo que vai diferenciar o nosso potencial. Então respeitem as pessoas, independente do sexo, independente do seu gênero, independente da sua cor. Ou seja, eu exijo como cidadão respeito. E que está faltando. Mas desculpe o desabafo, que isso me irrita. Nós temos 10 minutos, vamos dividir assim. Eu vou deixar 6 para você, 4 para mim. Veja bem. O último, obviamente que a gente poderia falar demais, eu queria falar de Lima Barreto. Vamos lá. Você acha importante? Acho importantíssimo porque Lima Barreto vai ser do período do pré-modernismo brasileiro, ou seja, sofre do preconceito racial porque o pai era português e a mãe dele era escrava. Então é bom que não esqueçamos que nasceu no subúrbio carioca. Os seus romances, suas obras são autobiográficas. E um fato importante, interessante, viu? O pai, ele larga o curso de engenharia para cuidar do pai, porque o pai pirou, e ele morre 48 horas antes da morte de seu pai. Um fato importantíssimo isso. E outro fato importante, já que nós falamos da mulher agora nesse momento, foi o primeiro escritor brasileiro a defender o voto feminino. Importantíssimo isso. Foi sim. Importantíssimo. Lima Barreto. Que sofreu do preconceito. Mas eu quero falar. Desculpe, Zé. Pontuar que as pessoas, independente de sua profissão, antes de tudo, são pessoas. Lima Barreto foi alcoólatra. Foi. E depressivo. Isso. Porque você tem que destacar a pessoa como ser humano do profissional.
Ele foi Isso. alcoólatra e depressivo. Isso. E tem uma frase dele, rapaz, que eu vou falar. Tenho medo? Ele disse: o Brasil não tem povo, tem público. É o que Correto. está acontecendo agora. Não sei se você concorda com Concordo. você. Concordo. Dando um ênfase a essa questão de Lima Barreto, rapidamente, eu vou falar das 3 obras dele aqui rapidamente. Uma delas chama-se Recordações do Escrivão Isaías. Ele não consegue ter uma ascensão no jornal por causa da pele, preconceito racial e social. Ele escreve um romance maravilhoso mostrando a marginalidade das pessoas que eram justamente rejeitadas nesse início do pré-modernismo brasileiro, que a gente sabe que é o início da oligarquia do café com leite. Quem são essas pessoas? Os caipiras, os sertanejos, os funcionários públicos e os suburbanos. Ele é um suburbano. Ele escreve uma obra maravilhosa chamada Clara dos Anjos, onde a menina, né, ousada, e ele mostra como justamente as pessoas do subúrbio são marginalizadas. O pai dela era o quê? Carteiro, funcionário público. Agora, a obra marcante de Lima Barreto, que retrata a literatura, que ele achava demasiadamente uma política autoritária, que inclusive essa obra vai propiciar na década de 30, a partir de Getúlio Vargas, que é o chamado nazifascismo, com a obra chamada Triste Fim de Policarpo Quaresma. Observe que esse analismo é tão... essa obra é tão fanista que a obra fala da revolta da Armada. E o que vai ser a revolta da Armada? De 1893... Explique ao povo em palavras o que quer o fanista, por favor. Oi? Você está me ouvindo? Agora estou. Caiu, mas voltou. Explique ao público, por favor, antes de você continuar, o que quer dizer ufanista. O fanismo. O fanista. Isso, o fanista, o fanismo é quando você tem um amor exacerbado ao seu país, quando você tem um nacionalismo. Ou seja, o que é justamente essa obra? A obra retrata o governo de Floriano Peixoto e Deodoro da Fonseca, extremamente 2 republicanos, 2 ditadores. Por isso que ele acha que essa obra retrata um fanismo exagerado, exacerbado, coisa que a gente está vendo nesse momento da questão política nacional, né? O autoritarismo, e as pessoas têm que ser obrigadas em relação a isso. Então, essa obra tem esse cunho político. Por isso que eu disse para você, o que é a revolta da Armada? Essa obra retrata a revolta da Armada e o governo de Floriano Peixoto. O que foi a revolta da Armada? 1893 a 1894, a região sul, né, insatisfeita com o governo de Floriano Peixoto, a monarquia, como é chamada, a Marinha, saem a pontos canhões pedindo a renúncia de Floriano Peixoto e Deodoro da Fonseca. É por isso que você vai ter, em 1894, acaba-se a República Brasileira e iniciamos a oligarquia do café com leite, onde nós vamos ter o primeiro presidente civil, São Paulo e Minas. Isso, ora São Paulo mesmo. E o último presidente foi o quem? O Washington Luiz, que acaba em 1930 e Getúlio assume o país e vai ficar até 1945, de 30 a 45, que é o período de Getúlio Vargas. Zé, por mim, a gente iria continuar. Você já está convidado para outra live. Vou agendar com você. Mas... Você vai agendar outra live comigo? Não, eu quero outra. O público quer outra, velho. Cultura é cultura, velho. Tenha calma. Não vai ser agora. Tá certo, vamos marcar, mas me diga. Se quiser. Não, mas... Não, será um prazer, será um prazer. Será um prazer. Mas veja bem, eu sei que você é capoeirista, como eu também sou, né? E eu queria que você falasse, eu sei que você não gosta de falar, sobre o seu lindo projeto de capoeira que você faz há não sei quantos anos com os jovens. Verdade. E aproveite, deixe o seu Instagram, e-mail,
o que você achar, porque as pessoas vão entrar em contato com você. Você, muito com a obrigado. palavra, só me deu um tempo para eu finalizar aqui, porque senão o Instagram me corta. Siga, Zé. Tá certo. Na verdade, esse trabalho que eu faço, né? Hoje, lógico que eu sou um mestre de capoeira, a minha questão é extremamente didática, educacional. Ou seja, eu não cobro nada, né? Eu moro aqui no condomínio, os pais sabem muito bem disso, eu não cobro nada, eu só cobro uma coisa, que chama-se estudar. Aí eu procuro que eles me entreguem, né, as suas notas. Se tiver com a nota baixa, não faz capoeira, fica suspenso. Os pais adoram, lógico, porque pelo fato de eles estarem... Quanto tempo tem esse projeto, Zé? Rapaz, olha, minha filha, o nome dela é Iuna, minha filha tem 26 anos, só desse projeto tem mais ou menos uns 26, 27 anos. Ô, rapaz, eu agradeço em nome da sociedade, não os hipócritas, a sociedade baiana por esse trabalho, porque se cada um fizesse um pouquinho, a coisa seria melhor. Concordo. Zé, passe o seu Instagram, seu e-mail, porque infelizmente eu vou ter que fechar antes disso. Esse programa de hoje é em homenagem a professor Anísio Teixeira, Isso. baiano de Caetité, que fez Isso. agora 120 anos com um programa na TVE. O cara que lutou simplesmente por uma coisa, educação. Educação. Nunca quis ser Isso. político. Então, Isso. vai a minha homenagem e a nossa homenagem como professores e cidadãos para Dr. Anísio Teixeira, fundador do Carneiro Ribeiro, fundador da Escola Parque, que pouca gente não sabe nem o que é Escola Parque, infelizmente o tempo não dá, é por isso que eu vou querer outra live, se você me permitir. Vamos fazer. Zé, agora o seu Instagram, seu e-mail, porque eu tenho que fechar aqui. Certo? Meu Instagram é Zé Silva 1958. Zé.Silva 1958. Meu e-mail. Zé.Silva 1958. E-mail. Isso. E-mail josé.s.filho.com. Repetindo, josé.s.s. duas vezes, filho, @hotmail.com. Eu tenho Instagram, eu tenho o YouTube. YouTube tá lá. Zé Silva, literatura, professor de literatura e gramática. No YouTube. Gente, e na minha despedida, eu só posso agradecer a todos que participaram, e não foi pouca gente não, Zé. Você detonou. Eu agradeço, eu sei que tem... Olha, grande abraço. Não só agradeço a você, como agradeço a todos os que estavam assistindo a minha aula. Inclusive, tá aqui no meu celular aqui, uma ex-aluna minha que está, assim, sabe, relembrando das minhas aulas. Eu estou achando até engraçado, ela já pôs aqui. E tem pessoas interessantes assistindo as nossas aulas também, viu? Exatamente. Um abraço e não se esqueça, Portela, sempre com vocês. Fica com Deus, Obrigado. Zé. Muito obrigado, hein? Valeu, Zé. Tchau, obrigado, tchau. Fica com Deus. Tchau. Obrigado a todos. Fica com Deus, todo mundo. Um prazer. Te marca outra aula. Obrigado, Zé, para você também, irmão. Muito obrigado por abrilhantar.
Não, obrigado a você por Vamos ter essa ficar aqui oportunidade. até Né? cortar. Quando cortar, um beijo na família, viu? E amanhã você vai para o seu paraíso, né? Que eu não vou dizer vou o dia, amanhã. não. É. Pronto, um dia eu chego lá. Ah, Viu? você está convidado para você ir lá. Você vai estar convidado para passar uns dias comigo. Com certeza. Muito obrigado, Zé. Fica com Deus, hein? Um Você abraço. também. Um Valeu. abraço. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.